Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. É uma alegria poder comunicar a palavra de Deus ao seu lar, levar o ensinamento das Escrituras até a sua casa e usar este canal de televisão para este fim e para a edificação dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Lembrando que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem este objetivo sempre de propagar a palavra de Deus. Esse ano faz 90 anos que chegaram a Dourados os nossos primeiros missionários. Eram 4 missionários, chegaram até Dourados num tempo muito difícil, 1929, Dourados era uma vila de 2.000 habitantes. Eles vieram de São Paulo até Campo Grande, depois de Campo Grande até aqui, foram vários dias de viagem. A gente não acredita quando pensa nessa possibilidade, vários dias de viagem, chegaram até aqui. E este ano estaremos comemorando aí, agora mês que vem, 90 anos da chegada desses missionários aqui em Dourados. Eram um pastor, que é o reverendo Albert Sidney Maxwell, um médico, que é o Dr. Nelson de Araújo, um agrônomo, que é o João José da Silva, e um professor, que é o Weston Marques. Chegaram aqui para começar um trabalho com a comunidade indígena, com os povos indígenas, e vieram para estabelecer a Missão Kaiowá, que não foi criada aqui em Dourados, foi criada lá em São Paulo, e veio para estabelecer aqui em Dourados a Missão Kaiowá. E a partir daí, 90 anos se passaram, o Evangelho foi pregado aqui na cidade, foi pregado para os povos indígenas que também precisam de conhecer a mensagem do amor de Deus para com eles. Foi pregado na região e hoje a igreja se estabelece em toda esta região com a pregação da palavra de Deus. Vamos fazer 90 anos desta chegada dos missionários aqui. Estamos muito alegres, muito otimistas com esta data tão importante para a vida da igreja, e não só para a igreja presbiteriana, mas todo o evangelho aqui na nossa região. Lembrando que o primeiro culto realizado foi no dia 15 de abril de 1929. Por isso, dia 15 de abril, nós vamos fazer um culto com a presença da nossa comunidade para celebrarmos aí esses 90 anos da chegada dos missionários, e você é nosso convidado para esta ocasião. Vai estar conosco o reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, sinta-se já convidado, dia 15 de abril, às 19h30. Olha, é 15 mesmo, uma segunda-feira, tá bom? Nós vamos para um intervalo e depois vamos voltar. Hoje nós vamos falar sobre o discernimento espiritual, sabedoria. Se você quer ser uma pessoa cheia de sabedoria, não perca esse programa de hoje. Vamos mostrar como que a palavra de Deus nos ensina a ter sabedoria, discernimento das coisas, discernimento espiritual. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para tratarmos deste assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9h, Escola Bíblica Dominical. Às 19h, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição,
E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual ou sabedoria. O texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar impelida pelo vento. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Não tem estabilidade, não tem sabedoria, não tem discernimento. É como a palha que o vento dispersa. Salmo 1. Tiago está dizendo que quem pede a Deus sabedoria, mas duvidando, é também como uma onda agitada pelo mar, oscilante, sobe e desce. A vida de uma pessoa que teme a Deus não pode ser assim. Como a palha que o vento dispersa é o ímpio, como as ondas agitadas pelo mar é um incrédulo, aquele que não tem fé, aquele que não crê em Deus, aquele que não tem em Deus a âncora da sua alma. E por outro lado ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria aos homens. Eu hoje quero falar sobre discernimento espiritual. O discernimento, obviamente, ligado à sabedoria, ligado ao crescimento espiritual, ligado à maturidade espiritual. A sabedoria é um dom de Deus. Você deve pedir a Deus. Aqui Tiago está dizendo: se você necessita de sabedoria, peça a Deus. De repente você é pai e não está tendo sabedoria para criar o seu filho, a sua filha. Ele te faz pergunta, ou ela te faz pergunta que você não sabe responder, ou deveria responder com um grau de maturidade, com um grau de discernimento, e você está tendo dificuldade. Então, o conselho da palavra de Deus: se você está se sentindo um pai, uma mãe sem sabedoria, peça sabedoria a Deus. Deus dá sabedoria aos homens, mas você também deve buscar essa sabedoria, buscar esse discernimento. Presta atenção nisso. O discernimento é um texto, é uma expressão bíblica para falar sobre a maturidade espiritual. Os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, eles falavam de períodos da história de Israel que estava em baixa a temperatura espiritual da nação de Israel, e o povo de Israel estava um povo sem sabedoria, sem discernimento. O texto lá diz que não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. Já pensou um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? É totalmente sem discernimento, sem sabedoria. E é porque faltava no coração deles o temor de Deus. A ausência do temor de Deus no coração faz com que a pessoa fique sem sabedoria. Não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Não sabe discernir entre Deus verdadeiro e um ídolo. Não sabe discernir entre o conselho sadio para um crescimento sadio num conselho torto, por exemplo. Entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. A nossa geração é uma geração que quer se livrar, quer
viver sem o discernimento do certo e o errado. Hoje em dia, quando você entra dentro de uma universidade, dentro de uma escola, dentro de um ambiente educacional e que você trata dessas questões do certo e o errado, ou dentro da sociedade, ou mesmo na roda de amigos, parece que você é um ET. Se você falar entre o certo e o errado, não existe certo e errado. A verdade é relativa. Isso é um povo sem discernimento. É por isso que a imprensa tem feito uma massificação da nossa sociedade, porque falta discernimento. E Tiago está dizendo aqui, se você precisa de sabedoria, se você necessita de sabedoria, você peça a Deus, porque Deus dá sabedoria aos homens. Então, nós temos que entender que o discernimento é um dom de Deus, você saber ouvir as coisas e discernir entre o certo e o errado. Você ouvia, seja quem for, inclusive você que está me ouvindo agora, você tem que ter discernimento se aquele que está falando a você está falando coisas com coerência. Se você tem que saber discernir entre o certo e o errado, ouvir todas as coisas, julgar todas as coisas, reter o que é bom, isso é discernimento. Discernimento para entender o caminho que você deve andar. Discernimento é mais do que meramente uma mente crítica. Tem muita mente crítica sarcástica, que não traz nenhum proveito à alma humana. Eu estou falando do discernimento de uma forma sadia, que aquele que tem, não tem apenas para discordar, não tem apenas para ficar na retaguarda, para criticar tudo que passa à sua volta, ninguém presta, ninguém é bom. Isso é uma pessoa doente, pessoa com esse criticismo exagerado, que tudo para ele é motivo de chacota, de crítica, de zombaria, e que não tem um discernimento sadio. Isso é doente, não é gente que tem discernimento. O discernimento entre o certo e o errado não importa de onde está vindo, importa se é certo, se é errado, se você sabe discernir estas coisas. E muitas das vezes você não sabe como adquirir este discernimento. O que é esse discernimento? Como você pode obter esse discernimento? Onde eu busco esse discernimento? Como que eu faço para ter esse discernimento? Ser uma pessoa sábia, equilibrada, que sabe separar entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, o que é bom e o que é ruim. Enfim, como que você vai ter esse discernimento? Aliás, você precisa desse discernimento em todas as coisas, até na hora de você se alimentar, você precisa de ter esse discernimento, para você não comer veneno no lugar de coisas saudáveis. Em todas as coisas nós precisamos de ter esse discernimento, sermos motivados a buscar. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, a luz, o evangelho da graça de Deus é que traz esse discernimento ao coração das pessoas. Eu fico observando aí, calado muitas das vezes, quando vejo na imprensa, numa entrevista, algumas pessoas querendo tratar a igreja evangélica como se fosse um povo sem discernimento. Isso é uma falta de discernimento daqueles que estudam o fenômeno religioso. Até porque, se você for olhar, as mentes mais brilhantes da história estão ligados ao temor de Deus no seu coração. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio do saber. Não é porque nós discordamos de certas posturas éticas da sociedade que nós somos retrógrados ou que não temos sabedoria. Não. Até porque, se você estudar com muita atenção, você vai ver que há uma larga diferença entre conhecimento e sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Lê o livro de Provérbios de Salomão, que você vai ver perfeitamente a diferença desses conceitos.
Uma pessoa pode ter um conhecimento profundo em alguma área da vida, vamos dizer, a medicina, a engenharia, a matemática, a física, o direito, profundo conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro, e pode não ter nenhuma sabedoria. Pessoa que não consegue conviver com a sociedade, não consegue conviver com a família, já está no 3º, 4º, 5º casamento, não consegue lidar com as pessoas, não sabe entrar, não sabe sair, não tem sabedoria para a vida. Tem conhecimento de alguma área da ciência, mas não tem sabedoria para viver. Não sabe viver, jogando a vida pela janela, se matando em drogas, ou mesmo no trabalho, ou mesmo em vícios, ou mesmo em prostituições, promiscuidades. Não tem sabedoria para viver. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Por isso que o discernimento é algo que é muito precioso para a vida humana. E você deve buscar esse conhecimento, buscar esse discernimento, buscar essa sabedoria que Tiago está dizendo aqui. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá. No próximo bloco nós vamos tratar aqui como você pode obter o discernimento. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos logo para falar como que nós podemos obter esse discernimento este que nós podemos também pedir a Deus para nos dar o entendimento das coisas que estão à nossa volta. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos tratando sobre o discernimento, a sabedoria. Tiago 1,5 diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. De repente você fala assim, mas pastor, como que eu posso obter o discernimento, a sabedoria? Porque o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O discernimento, o conhecimento da verdade, a sabedoria, ela é libertadora para a alma humana. Onde você pode obter a sabedoria? Eu vou te dar pelo menos duas vertentes onde você pode buscar e como você pode obter o discernimento e a sabedoria. Primeiramente, lendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus. A Bíblia é fonte de toda sabedoria. É na palavra de Deus que você vai encontrar, estudando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, é que você vai ter da parte de Deus o discernimento e a sabedoria. Deus escreveu nas Escrituras a verdade,
aquilo que você precisa saber para você ter discernimento, para que você possa entender o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Então, onde você pode buscar a sabedoria é na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa mente e mergulhamos profundamente nas coisas de Deus, nós começamos a entender os propósitos de Deus, a grandeza de Deus, e saímos dessa vala comum de pessoas que falam sem discernimento, pessoas que falam sem sabedoria. É lendo a palavra de Deus. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Depois ele diz: sou mais sábio do que os sábios, porque eu atento para a tua palavra. Sou mais entendido do que os idosos, porque eu guardo no coração os preceitos do Senhor. É claro que é estudando, amando, crendo, aprofundando na palavra de Deus, que você vai ter discernimento para viver e para entender as coisas, para discernir entre a mão direita e a esquerda, para discernir entre o certo e o errado. Lendo a palavra de Deus, buscando profundamente entender aquilo que Deus escreveu para o nosso bem, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que não traz apenas conhecimento intelectual, mas traz transformação para o coração do homem. Onde você vai encontrar o discernimento? Aqui, na palavra de Deus. Outra fonte para você buscar o conhecimento, além da palavra de Deus, para você buscar o discernimento, não o conhecimento, o discernimento espiritual, é na oração. Ler a Bíblia e orar. Oração. A oração é uma forma de você buscar em Deus a sabedoria. Se é Deus quem dá a sabedoria, Tiago está dizendo que se alguém necessita, peça a Deus. Como você vai pedir a Deus? Orando. É assim que a gente pede a Deus, é assim que a gente coloca diante de Deus a nossa causa, a nossa súplica ou a nossa gratidão, a nossa ação de graça, o nosso diálogo com Deus. A oração é um meio de graça, onde nós nos aproximamos de Deus reverentemente, para colocar diante dele a nossa súplica, a nossa intercessão. Pessoas pedem para a gente orar por eles, nós vamos interceder por eles, onde nós colocamos diante de Deus a nossa ação de graças. É onde nós buscamos uma comunhão íntima com Deus e onde Deus nos dá o discernimento das coisas espirituais. Tem um exemplo bíblico muito clássico disso. Quando Salomão, o grande rei Salomão, assumiu o trono de Israel, Salomão era um jovem, Davi, seu pai, foi um grande líder, e Salomão agora precisava de governar aquele povo. Ele precisava de discernimento para julgar a causa daquele povo. E a Bíblia diz que ele então subiu a Gilgal na presença do Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, se você quiser ler depois na sua Bíblia. E ele chegou em Gilgal, na presença do Senhor, e enquanto ele buscava ali o Senhor, enquanto ele sacrificava à noite, o Senhor apareceu a ele em sonho. Era uma das formas de Deus revelar no Antigo Testamento. E Deus disse para Salomão: pede o que você quiser e eu te darei, para que você seja um grande rei em Israel. E então Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus então respondeu para Salomão: visto que me pediste sabedoria, nem riqueza, nem poder, nem glória, nem a vingança contra os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, glória, enfim. Encheu Salomão de boas dádivas. E Salomão foi o rei mais sábio da terra. Ele pediu a Deus sabedoria. É assim também, oração é a forma de nós pedirmos a Deus sabedoria. Tão logo Salomão encerra aquele momento do sacrifício e Deus dá a Salomão sabedoria, a Bíblia registra que Salomão saiu dali e encontrou duas mulheres brigando por causa de um filho.
Eram duas mães disputando uma criança. E a história é que elas ganharam um filho perto uma da outra, juntas, e uma dormiu e rolou para cima do seu filho e o matou. E quando percebeu que ele estava morto, vendo que a outra dormia, trocou as crianças. E quando a mãe acordou e viu a criança morta, disse: essa não é a minha é aquela. Havia uma troca de bebês. E ficaram as duas brigando pela criança viva e levaram à presença de Salomão. Salomão então chamou um guarda, mandou tirar a espada e disse: corta a criança no meio, dá metade para cada uma. A mãe verdadeira logo socorreu o seu filho, disse: não, então dê ele vivo para ela. E a outra dizia: não, então nem ela nem eu, a metade para cada um. Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele discernimento. Então ele disse: entrega a criança para esta mãe que não deixou cortar a criança ao meio. Esta é a mãe verdadeira dele. E assim Salomão julgou Israel com sabedoria e com discernimento. Se você precisa de sabedoria, busca na palavra de Deus. O discernimento espiritual, ele vem da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus e de amarmos a palavra de Deus. E também da oração. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa causa, às vezes você está com a causa tão difícil, você coloca esta causa diante de Deus e pede a Ele discernimento. E Ele vai te dar o discernimento para aquela causa que você está pleiteando diante dele. É Deus quem dá aos homens o discernimento, é Deus quem dá aos homens a sabedoria. Nós vivemos numa sociedade de pessoas muito sem sabedoria, muito sem discernimento, para todas as coisas. O movimento gospel um dia entrevistou um cantor que dizia que chegou em casa, até o cachorro dele estava dizendo: "Ô glória!" E perguntado para ele: "Mas você não exagerou?" E ele disse assim: "Não, eu exagerei, claro que meu cachorro não estava gritando ô glória, mas é que o povo gosta das coisas exageradas. Quanto mais exagerada, mais a multidão gosta nos shows gospel." E eu fiquei olhando aquela entrevista e pensando: quanta falta de sabedoria do nosso povo, quanta falta de discernimento. A Bíblia diz que o povo de Deus às vezes peca porque falta discernimento, falta sabedoria para separar entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o ímpio e o justo. O Salmo 1 nos mostra a grande diferença entre o justo e o ímpio, mas isso é discernimento. Para um povo que não tem discernimento, não sabe discernir essas coisas, separar o justo do ímpio, o certo do errado, o que é ético, coerente, daquilo que não é ético, que não é coerente, que liberdade não é uma licenciosidade para pecar. Liberdade é uma coisa preciosíssima, mas o conceito de liberdade está totalmente deturpado. Eu quero fazer um programa aqui sobre a liberdade, para mostrar que esse conceito moderno de liberdade é um conceito deturpado, que é autodestrutivo para o ser humano. Então não tem discernimento nisso. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria. É Deus quem dá sabedoria. E busque essa sabedoria na palavra de Deus, na leitura, colocar a palavra de Deus no seu coração e na oração, pedindo a Deus, buscando ao Senhor. E aí, junto com o discernimento, Deus vai tirar os medos do seu coração. O salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus dá discernimento e livra a alma do homem dos temores. Não é o cristianismo essa religião do medo que anda batendo perna por aí. Deus te abençoe. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros.
que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Falamos sobre discernimento e nós vamos orar pedindo a Deus discernimento. Senhor Deus, nós pedimos agora que o Senhor dê discernimento às nossas mentes. Vivemos num mundo mau, precisamos de sabedoria, discernir entre a mão direita e a esquerda. Precisamos discernir o que é certo e o que é errado, o que o Senhor aprova e o que o Senhor desaprova. Precisamos livrar a nossa alma de conceitos mentirosos de liberdade, que na verdade é uma autodestruição da nossa raça humana, do ser humano que o Senhor criou à tua imagem e semelhança. Senhor, dá-nos discernimento neste tempo, porque nós tanto carecemos. Oramos por aqueles que nos acompanham agora, nos assistem, que o Senhor derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre o coração de cada um deles. Dá-nos discernimento que vem do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia. Domingo próximo, às 9 horas da manhã, tem a nossa escola dominical. Às 19 horas, o culto. E você é o nosso convidado para vir louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor conosco. Fique com Deus e até o nosso próximo aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.